20 de junho de 2025, Indonésia. Juliana Marins olhava pela última vez o mundo de cima de um vulcão. A beleza da natureza não a amedrontava, na verdade, a libertava. Quando começava a pensar em sua próxima aventura, ela não imaginava que estava a passos de seu destino final. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desta triste trajetória da Juliana Marins, uma moça jovenzíssima. Quando a Daniela Pérez morreu, a Beatriz Segal e a Daniela Pérez faziam a mesma novela, da Glória Pérez, todo mundo sabe, que é de Corpo e Alma, e a Beatriz Segal disse uma frase que me marcou na época. Eu tinha quase a mesma idade da Daniela Pérez, eu entendi o que ela queria dizer, mas hoje, que eu sou bem mais velho, eu entendo mais ainda. A Beatriz Segal disse assim: eu tive a idade da Daniela Pérez, a Daniela Pérez não vai ter a minha. Isso é muito forte porque é o seguinte: eu vivi um tempo que a outra pessoa não viveu e que triste que ela não vai poder viver e dizer que hoje tem a minha idade, que é o que acontece com a Juliana Marins, uma moça de apenas 26 anos que estava numa linda trajetória de descoberta do mundo, com um sorriso absurdo, que nós descobrimos a existência dela na luta pela própria existência. E todos nós nos compadecemos, impossível não se compadecer. Por favor, não fiquem colocando, mas também o que ela estava fazendo lá. Isso é um ponto que eu quero discutir aqui. No dia seguinte, a Juliana Marins, ela cai no vulcão, vou explicar tudo, mas ela cai no vulcão no dia 20 de junho de 2025. No dia 21 de junho de 2025, dia seguinte, estávamos vendo um balão despencando em Santa Catarina, pegando fogo e 8 pessoas morrendo. E muita gente coloca que são esportes de risco, que são situações de risco, que a pessoa, inclusive, às vezes até assina um papel dizendo que sabe do risco e tal, mas ninguém está dizendo que está pronto para morrer, ninguém está acreditando que isso vai acontecer, né? A não responsabilidade de quem exerce esse business não isenta de ele ter a responsabilidade real de dar a segurança para quem está fazendo aquilo. Afinal de contas, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo disso, turismo daquilo, é negócio, é business, é dinheiro. Não é? Então, se você quer ter algo, fazer um serviço, é sua obrigação dar a segurança para aquela pessoa que está comprando seu serviço. E você não pode, de momento nenhum, tirar todas as amarras e falar: não, olha, veja bem, eu avisei que era arriscado. E nem podemos apontar para essa moça como, o que ela está fazendo? Não sabe fazer essas coisas, não sabe brincar, não desce pro play, porque tem gente que ainda vira e fala: bom, mas faz parte do passeio poder morrer. Não, né? Não, sejamos mais humanos, em todos os sentidos. Porque se você de verdade me disser que você não ficou em nenhum momento consternado pelas imagens de uma moça ainda viva, que a sensação que você tem é que dá vontade de descer, pegar ela no colo e subir, e eu tenho que acreditar que ninguém fez isso porque era impossível, e você sabendo que aquela pessoa está numa situação de fim de vida e você não se consternar em momento nenhum, amor, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, que você deve ter aí um transtorno de personalidade. No mínimo, você é narcisista, né? Porque não dá para... quem não chorou vendo a Juliana Marins abrindo a pochete dela e cambaleando, é uma pessoa que não tem humanidade. Não dá, assim... Por isso que até mesmo com barulho aqui de obra, eu peço desculpas, mas é que assim, eu estou fazendo isso que acabei de ver, que resgataram o corpo da Juliana, e eu pergunto, por que não conseguiram resgatar ela viva? Fui pesquisar bastante, fui ver muitos lugares, fui ler muito onde estão saindo, é uma história que está repercutindo no mundo inteiro, e eu vou tentar aqui trazer algumas respostas de perguntas que eu faço o tempo inteiro sobre esse caso, que é claro que eu não vou ter todas, porque ninguém tem ainda, mas eu queria fazer isso já em uma homenagem a Juliana Marins, e eu queria muito poder entrevistar o pai dela, a irmã dela,
e que ela se torne um verbo numa frase muito forte de turismos ecológicos, aventureiros, isso tudo, mas terem normas mais sérias, porque se é um negócio, que façamos desse negócio uma coisa de vida e não de morte. Estou segurando isso aqui, porque esse negócio aqui tem... Eu estou com medo de bater no microfone. Fiz a roupa errada, mas agora eu vou ficar com ela até o fim. Porque está frio e não dá para... Já estou morrendo de frio. Mas vamos aqui, a Juliana Marins, uma jovem de 26 anos, de Niterói, do Rio de Janeiro, que era uma moça, pelo que eu vi do Instagram dela, pelo que eu vi a irmã dela, o amor dessa irmã pela Juliana, é de tocar a alma de qualquer ser humano. Parabéns para essa irmã, que fez tudo o que pôde fazer. Parabéns para esse pai da Juliana, que tentou de todos os jeitos chegar na Indonésia com ela ainda viva. E não conseguiu, porque além de tudo tem uma guerra no meio disso tudo, jogando bombas de um lado para o outro, e tem gente ainda fazendo torcida. Gente, guerra não tem torcida. Guerra a gente torce pela paz, tá? Pelo amor de Deus, eu também leio umas coisas que eu falo, não é possível que uma pessoa fala, tô torcendo para um, tô torcendo para outro. Não se tem guerra com torcida organizada, coisa chata. E o pai da Juliana, inclusive, tentou chegar lá, não conseguiu. Mas a irmã dela, assim, eu tenho acompanhado desde o momento que começou essa história. A Juliana estava viajando, ela é de Niterói, no Rio de Janeiro, tinha 26 anos, ela tinha feito publicidade na UFRJ, ou seja, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é difícil para um caramba passar, numa carreira que tem muita gente disputando até hoje. Então você vê que ela é uma moça muito inteligente. Também aparece muito como ela como dançarina. Sim, ela era dançarina com especialização em polydance, ou seja, ela tinha o movimento do corpo, ela tinha a clareza de conseguir andar, poder correr, ela tinha um físico que lhe permitia, inclusive, fazer as trilhas que ela estava almejando fazer. Ela tinha, acredito eu, tirado um tempo sabático, porque eu vi que ela trabalhou, inclusive, no Multishow, no In Off. O In Off é um canal de aventura, de natureza, que tem muito a ver com o que ela estava fazendo. Ela tinha feito uns cursos de roteiro e direção de cinema. Ela estava se autodocumentando num passeio de vida, de autoconhecimento que ela tinha feito pela Ásia. Tinha começado em fevereiro de 2025, passou por alguns países, como as Filipinas. Eu anotei aqui os países para ver que ela estava viajando lá. Ela passou pelas Filipinas, pelo Vietnã e pela Tailândia. Já tinha passado por esses países. Não sei quanto tempo ela ainda ficaria viajando, se essa seria a última passagem dela pela Indonésia, se ela voltaria em seguida, se ela continuaria. Eu não tenho essa informação, por isso que eu gostaria, inclusive, de entrevistar a família da Juliana para saber qual é o caminho que ela não conseguiu fazer, para que a gente entenda qual eram os sonhos que ela tinha dessa viagem, por que esse momento sabático é importante, o ócio mental é importante, e nada como a natureza para a gente conseguir entrar em contato com a gente mesmo. Aqui já vale um adendo. A Juliana estava viajando sozinha. Os turistas com quem ela vai subir o vulcão, esses turistas ela conheceu lá na Indonésia. E a gente vai percebendo que a última postagem dela, inclusive, foi no dia 11 de junho de 2025. Pelo que eu levantei, a última foto dela, inclusive, tem uma legenda Never try to fly, ou seja, nunca tente voar. O que significaria isso, né? A gente sempre busca sinais, às vezes em apenas pensamentos daquele momento, mas que a gente começa a achar que, de repente, nunca tente voar, never try to fly. O que significaria isso para ela? Porque assim, o certo seria dizer, nunca tente parar de voar, né? Voe sempre, voe em todos os sentidos, voe na mente, voe na alma, voe no coração. Não vai sair voando pela janela porque você não tem asa, né, coração? Mas ela tinha esse desejo de mochileira, ela estava viajando como mochileira, ela estava na Indonésia e naquele percurso específico para o Monte Rinjani, eu preciso ler, gente, porque esses nomes... Eu vou fazer isso aqui porque estão batendo agora aqui em cima, né? Peço desculpas. Tentar falar um pouco mais alto para sobrepor o pé, tá? Ela chega ao Monte Rinjani, que é uma das áreas mais altas, é a terceira, é o segundo lugar mais alto da Indonésia, que fica na ilha de Lombok.
A Indonésia, inclusive, é um país de ilhas. É um país composto de muitas ilhas. São mais de 17 mil ilhas que compõem a Indonésia. A população é imensa ali, tem mais de 200 milhões de pessoas, 222 milhões de pessoas no censo de 2006. Então, assim, estamos em 2026 praticamente, 20 anos depois isso deve estar muito maior. É uma república que no final dos anos 90 se torna república, porque antes era uma ditadura, mas não vai entrar na história da Indonésia em si. É importante até para a gente entender o tamanho do Estado e a pobreza desse país em muitos locais, por isso que você tem, inclusive, um problema dos guias locais, que eu vou falar daqui a pouco. Mas ela chega ali naquele Monte Rinjani, que ela estava, segundo eu levantei, ela e mais 5 turistas estrangeiras. E que ela estava, inclusive, ela posta, não sei se ela postou ou ela mandou para a família dela, porque existe um Instagram criado pela irmã, pela família da Juliana, que é onde a gente acompanhou, era o local de fonte zero, fonte perfeita, para se acompanhar a tentativa de resgate da Juliana, porque começa a se pipocar muitas coisas, inclusive teve gente tentando roubar as outras pessoas, inventando vaquinhas falsas em nome da família da Juliana. Não estava sendo feito à época do resgate dela. E a irmã dela estava sempre muito entrando ao vivo em plantões necessários para deixar a gente integrado do que estava acontecendo com aquela pessoa que passou a ser nossa amiga. A Juliana passou a ser aquela pessoa. Eu acordava de madrugada para ver se eu via algum Instagram, alguma coisa, porque como tem é um fuso horário de 12 horas, se não me engano, entre Brasil e Indonésia, muitas das informações vinham assim, está dormindo lá amanhã, né? Então, ou vice-versa. Então, eu ficava olhando, então tem esse Instagram, vou passar eventualmente algumas fotos, algumas coisas, mas tem uns vídeos que estão inclusive neste perfil, onde você vê as últimas imagens que a família da Juliana teve dela. E ela chega nesse Monte Rinjani, que parece que é um lugar muito alto, é um lugar de o ponto ápice desse monte é de 3.700 metros de altitude. Aru, Campos do Jordão são 1.800, né? 1.800 metros de altitude é Campos do Jordão. E aí você já tem alguns pontos importantes pelo seguinte: primeiro, a dificuldade da trilha para você subir. É um antigo vulcão que na década de 2010 teve 4 erupções, a última foi em 2016. É um vulcão ainda ativo, que a qualquer momento pode chegar em atividade. Naquele momento, pelo que eu entendi, naquele vulcão não estava com fumaça tóxica, porque quando isso acontece, quando o vulcão solta alguma fumaça, o local de entrada não libera a entrada das pessoas. Esse Monte Rinjani, ele tem a trilha muito complicada, são dezenas de quilômetros para você chegar até lá, tem situações mais íngremes, pesadas, você tem um ar mais rarefeito pela própria altitude, que tem o próprio oxigênio é mais complicado, é mais complexo para a pessoa chegar, você fica mais cansado, você fica mais sonolento, você fica mais tonto. Tudo isso é uma equação de coisas que vão acontecendo. Ela sobe, nesses vídeos você vê a frustração inicial e ela está tudo nublado, não tem vista nenhuma. E você vê uma série de barracas. Então você entende que ali as pessoas chegaram no fim do dia, que seria dia 19 para a gente, e no dia 20 de manhã abre o céu e aí ela vê a vista que foi aquele calvário para subir. Com esses 5, e ela até fala, valeu a pena, de tão bonito que é o que ela viu naquele momento. Então ela sobe com 5 turistas, que lá em cima, pelo jeito, se encontram com outras pessoas, com um guia. Aí a gente já vai entrando em alguns pontos. Que guia é esse? Nessa ilha, nessa comunidade que existe ali, nessa cidade que existe ali, os guias são as pessoas locais. E não estou dizendo nada contra, nada a favor, mas, pelo amor de Deus, esses guias têm condições técnicas de ajudar alguém com problema? Porque eu levantei um negócio aqui, que é importante, para entender o local e o que o Estado está fazendo. Né? O Estado que eu digo a Indonésia está fazendo. Desde 2020, ali onde a Juliana morreu, tivemos 8 mortes desde 2020, estamos em 2025. E mais de 180 acidentes. Nesse período entre 2020 e 2025. Em maio de 2025, um mês antes da Juliana, morreu uma turista
Malona, eu anoto, depois eu nem sei. Foi uma turista de um outro país. Assim como no final de 2024, um outro turista caiu no mesmo lugar que a Juliana, mas as condições climáticas estavam melhores e ele mesmo conseguiu chamar o resgate. Esse rapaz apenas teve que esperar um pouco mais porque uma outra turista, essa morta, estava tendo seu corpo retirado ali perto. Eu não sei como é que ela morreu, não sei se ela morreu também caindo no vulcão, eu não sei como que é essa morte. Tem inclusive um brasileiro que saiu uma matéria no G1 que ele diz que a ineficácia de um serviço turístico real ali, porque ele pega um guia, inclusive, e o guia ele estava com uma outra pessoa, e eram 10 pessoas, e essa pessoa que estava com ele estava com mais dificuldade de subir, e o guia simplesmente larga eles para trás e vai sozinho com os outros 8. E ainda deixa uma criança falar, essa criança aqui que te leva. O menino não sabia nem falar inglês, então não existia comunicação. Ou seja, existe um não profissionalismo dos guias. Se é culpa de um, se é culpa de outro, eu não me interessa. O fato é, existem guias que fazem esse trajeto. São guias preparados? São guias que entendem? São montanhistas? São pessoas trilheiras? Ou é apenas a Zezinha ali que tem uma filha que vende bala, então leva os homens lá em cima? Porque isso é muito perigoso. Porque essas mortes, esses acidentes são conhecidos. Pergunto, se a Juliana não tivesse sido vista lá embaixo, ela podia ser dada como desaparecida? Quantas outras pessoas podem ter caído e tropeçado, que eu vou contar como é que foi, como a Juliana, e podem estar mortas lá embaixo e ninguém sabe que tem? Porque não existe controle. Não existe controle de entrada e saída. Entraram 10 pessoas, saíram 10. Não, entraram 10, saíram 9, tem umas faltando. E num país que precisa desse tipo de turismo, a Indonésia precisa se profissionalizar. Em todos os sentidos. Num local como esse, que já tem histórico de acidentes e mortes, precisam ter socorristas preparados. Precisa ter uma base de emergência localizada. Precisam ter pessoas que tenham agilidade e rapidez em absolutamente tudo. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque é o seguinte, a Juliana, a gente chora por ela agora, mas daqui uma semana tem mais 10 mil pessoas subindo, que não vão se preocupar com a ausência de segurança que a Juliana teve. Porque a morte da Juliana é uma morte criada também pela ausência total de um cuidado, de um Estado e de um serviço que tem que ser... eles têm que cuidar de quem vai subir. Por exemplo, uma das coisas que falam, sabe o que é? Teve muito acidente porque as pessoas subiam sem a roupa certa. Que louco! Ué, tenta fazer isso na Patagônia, por exemplo, que é super organizado esse tipo de coisa. Você não vai subir o gelo sem aquele sapato com uns preguinhos embaixo. Não vai, você não entra. Então, quem tem que barrar a pessoa com a vestimenta errada para subir é quem é responsável. São os guias, é o parque, é o Estado, é tudo. Não é a pessoa. A pessoa chegou com o sapato errado, não vai entrar. Mas eu vim de longe. Tem um monte de loja ali para você comprar sapato certo. Com esse sapato você não entra. É um lugar que tem variação térmica demais. Então você precisa subir com casaco, você precisa levar água, você precisa ter comida, você precisa ter uma série de elementos obrigatórios. Isso tem que ser checado não por quem vai, mas por quem é responsável por quem está subindo. Isso não existe. Então não adianta culpar os acidentes pelo tênis que o outro estava usando. Ele não podia ter entrado. Quem é responsável pela queda daquela pessoa que estava com o sapato errado é quem está vendendo serviço. Não tem. Não tem que culpar quem caiu. Se quer culpado, o culpado é o Estado, que não criou nada, não criou uma base nenhuma para que as pessoas possam ter segurança. Segurança. A gente tem que começar a exigir isso cada vez mais. No balão eu falei, eu não entraria jamais no balão. Não é Deus me livre. Mas eu quero saber, tem seguros aqui? Qual é o treinamento de segurança que tem aqui? O que eu faço se isso daqui começar a cair? Eu grito? É isso? Então, a gente precisa também entender. Trilhas. No Brasil nós temos um vasto turismo de trilhas. Eu mesmo fiz um programa, uma série de TV,
chamada Terra Brasil, até porque o Aru adora fazer trilha, e eu criei em cima das trilhas que ele gosta de fazer, e ele que apresenta, inclusive. E eu detesto trilha, eu não suporto, eu não vou, não gosto, tenho medo de me machucar, não quero, não me chame, não vou. Quando era jovem até ia, velho a gente vai ficando cada vez mais receoso. E uma coisa que a gente se preocupou muito também eram os parques que teriam os guias locais, a possibilidade de você ter mais segurança, inclusive para a equipe que ia. Todos os parques tinham? Não. Mas você precisa ter pessoas que, pelo menos os guias, entendam realmente, além do trajeto, de qualquer problema que aconteceu na hora. Coisa que não aconteceu aqui com a Juliana. Então, em cima disso tudo, já antecipei essa parte, para as pessoas pararem de culpar a vítima, né? Eu não entendo porque gostam de culpar a vítima. Mas ela chega, então, naquele dia, ela chegou ali no dia 19, ela deve ter chegado no dia 19 de junho, porque ela vai cair no dia 20 de junho, às 6h30 da manhã, 6h30 da manhã, horário local, 6h30 da manhã. A Juliana está andando com as outras, com seu outro grupo. Horas eu leio que ela estava só ela e o guia, horas eu leio que estava ela e o grupo. Fica meio assim, por que que eu tenho muita dúvida com o que aconteceu nessa hora. A Juliana estava andando pela parte mais íngreme da trilha. Mais íngreme não, a parte mais estreita da trilha. Ela tropeça, escorrega e cai pelo vulcão. Aqui mais um adendo. Como se sabe, como se tem certeza que a Juliana tropeçou, escorregou e caiu pelo vulcão se ali não havia ninguém? A Juliana estava com um grupo de turistas que saiu na sua frente e ninguém a esperou quando ela disse que estava cansada. Ninguém a esperou, nem mesmo o guia. O guia diz que volta tempos depois para procurar a Juliana e ela já estava lá embaixo. Somente 3h30 depois, quando outros turistas estavam passando, é que eles veem a Juliana caída. Inclusive, aquelas cenas de drone que a gente vê são desses. Eu consegui achar umas imagens eu vou pôr aqui também, dessas imagens do drone sendo montado porque eles veem a Juliana lá embaixo. São eles. 3h30. Eles só encontram a Juliana 9h30 da manhã. A Juliana caiu às 6h30. Se a Juliana estava com o guia, cadê esse guia? Se a Juliana estava com o guia, mais 5 turistas, cadê esses turistas que estavam com ela? Porque quem acha ela são outros turistas. Que eles pegam aquele drone e escrevem wait, escrevem aguarde, espere, põe no drone e manda o drone até lá, para ela ver. E ela se comunica. Quem consegue chamar a atenção desses turistas, inclusive, é a Juliana, mostrando que ela estava viva. Ela provavelmente devia ter se machucado, porque ela usa óculos, parece que o óculos dela tinha quebrado, você percebe pelo drone que ela está, no mínimo, amedrontada. Ela está ansiosa, claro, ela mexe na pochete, ela dá uma caída. Aquilo, quando ela abre a pochete e ela tenta se apoiar aqui, é de uma... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ela abre a pochetezinha dela, eu não sei o que ela tenta tirar, é uma angústia, vontade de virar e falar, Superman, venha nos salvar. E aí você tem a consciência de que ela tá... Aí tem outro ponto aqui. Essa turma, esses turistas que vêm a Juliana e mandam um drone, são esses turistas que conseguem avisar a família da Juliana. Mas como? Se ela não conhecia a Juliana. Ele encontrou os turistas, que alguém tinha o telefone dela, o telefone da Juliana estava onde? Estava na pochete? Não estava. Senão ela tinha ligado para ela mandar e falou, pelo amor de Deus, me salva. Tem lacunas aqui do momento desses pontos que me fogem e que eu gostaria de um dia conseguir entender. Que é, a Juliana cai às 6h30 da manhã. Como é que você sabe que caiu às 6h30 da manhã? O horário exato. Porque o guia estava lá. Então o guia viu ela caindo e não fez nada? Ah, os outros turistas estavam lá. Ué, eles viram ela caindo e não fez nada? Ninguém chamou nada? Ninguém gritou, ninguém chamou a polícia, ninguém fez nada? Aí esses outros turistas passam às 9h30 da manhã, essa menina já está 3 horas ali, horrorizada o que aconteceu com ela. E aí que esses turistas vêm o drone, mandam um drone, a gente tem essas imagens, e aí a família da Juliana é avisada no Brasil. Por quem? Mas o fato é que ali começa toda a tristeza da família da Juliana em tentar, sei lá, no outro universo, no outro planeta, onde estava o amor da vida daquela família,
por lá ela estaria, e ali começaria uma série, inclusive, de erros de comunicação do governo da Indonésia. Por quê? Demora-se muito para começar o resgate dela. E o governo da Indonésia parece que começava a falar que ela já tinha até sido resgatada. Não sei se era para parar parar de dar medo em turista. E a irmã da Juliana, que ficava desmentindo aqui, falando, não, ela não foi resgatada, não. Não mandaram água, porque eles falaram, já mandamos água. Não, vocês não mandaram água. Já mandamos comida, vocês não mandaram comida. Já mandamos cobertor, vocês não mandaram cobertor. O governo da Indonésia queria dizer, tá tudo ótimo. E a irmã dela falou, tá tudo ótimo. Nada, meu amor. E de verdade, nada. E eu pergunto, né, o que todo mundo pergunta. Meu Deus do céu, a Amazon da vida não está inventando drones para entregarem produtos aqui na minha casa? Como não tem ninguém? Cadê esse monte de gente de tecnologia? Não estão mandando gente para o espaço para ficar vendo a curva da Terra? Como é que não tem nada para poder levar? Você não pode tirar a Juliana, eu vou explicar algumas coisas por quê. Por que não mandaram? Cadê esses drones cheios de coisa? Não tem drone que joga míssil? Por que não tinha um drone para levar uma água para essa menina ou tentar sem jogar? Eu não sei. Ela tinha caído a 300 metros, mas parece que ali é uma... Eu vou ler aqui o que tem. Porque esse lugar aqui, ele não é só... Porque a gente fica olhando, parece que assim, é só ela escalar, mas não dá. O terreno ali é descrito como extremamente difícil, íngreme e de acesso complicado, com penhascos salientes, areia vulcânica instável e quedas verticais. Tudo isso impede a ancoragem de cordas e o acesso terrestre. Lá com a neblina muito intensa, tem muito sereno, vento e a visibilidade é limitada, toda hora precisava cancelar e parar a tentativa de resgate. Mas principalmente isso impossibilitava o uso de helicópteros. Tudo bem, mas não dava para... Joga o drone, quebra o drone, pega outro drone. Não dava para esse drone amarrar uma água e jogar. Drone cai com ela. Leva, sei lá, comida, joga, cobertor. Porque a causa-morte dessa garota ainda vai sair, porque hoje, eu estou gravando hoje, no dia 25 de junho de 2025, que acabei de ver a cena do corpo dela que conseguiram resgatar. Ela ainda vai entrar em autópsia, não sabe nem quando que ela vem para o Brasil. Agora é um outro ponto que tá. O pai dela já deve estar chegando lá, o pai dela está tentando há alguns dias chegar, e a gente ainda vai acompanhar esse caso ainda mais um pouco para saber e tal. Mas provavelmente a causa-morte dela foi frio, fome, sede, e até mesmo a possibilidade da ausência de oxigênio tão necessário para a gente. Até se fala, a gente não sabe de verdade quanto tempo uma pessoa fica sem água, porque nunca foi feito experimento disso. No máximo que chegou um experimento de dois cientistas que comiam e não tomaram água, eles conseguiram 3 dias, daí eles voltaram a tomar água. Comida parece que depende muito do corpo humano, quanto que você consegue ficar de dias, pode chegar a 30 dias. Eu li que tem gente que fica 30 dias sem comer, vejo sobreviventes dos Andes, e que mulheres conseguem ficar mais tempo sem comer do que homens. Então, poderia, mas ela não tinha água. A causa-morte real vai ser descoberta, talvez ela tenha tido alguma fratura maior, alguma queda, isso, aquilo. Só que ela cai a 300 metros, exatamente por essa areia, os números vão variando, mas ela, primeiro falavam que eram 300 metros, depois 500 metros, e aí ela é resgatada a 600 metros de onde ela caiu. Por causa, provavelmente, dessa areia que vai caindo. Mas eu não consigo entender como é que não pode ter jogado um drone. Eu não sei, a gente pega uma garrafa de água e tenta atacar, eu não sei, faz alguma coisa. Senhores, Jesus, não é possível. Não é possível que em 2025, de novo, com um drone jogando míssil no outro, você não consiga pegar um drone e descer e entregar essa menina. Eu não sei, porque o resgate conseguiu ser feito do corpo, mas por que não da vida? Eu sei que eu me exalto, é porque realmente isso começa a ficar, a gente começa a ficar angustiado, porque a gente fala, meu Deus, não é possível que essa moça tenha morrido por falta de tudo, por falta principalmente dessa segurança que um Estado é quem tem que dar. A Indonésia está muito em falta com isso, com a Juliana e com todos os outros. Eu não iria jamais uma trilha dessa, mas nem a pau Juvenal. Não me convide, não vou, não quero. Mas eu conheço um monte de gente que queria. Mas um monte de gente.
E eu espero realmente que pessoas que estejam indo se parem para pensar se vale a pena correr esse risco de novo. Porque agora é um risco conhecido. Não é algo não imaginado. Vou mexer aqui no microfone. Não, mexer depois, quando eu cortar aqui. Então, com a queda dela e com esse desespero que começam, ninguém, o governo da Indonésia fica falando, a gente mandou água, cobertor e comida, e era mentira, e a irmã, com toda a razão, a irmã da Juliana desmentindo aqui, porque precisava pressionar. A embaixada do Brasil em Jacarta, que é a capital da Indonésia, acompanhou de perto tudo isso, não puderam mandar helicópteros, porque primeiro que precisa da autorização do governo da Indonésia, e também porque ali não teria como descer o helicóptero. Você poderia não salvar a Juliana e ainda tirar mais vidas do piloto e dos socorristas que ali estivessem. Começa um trabalho lindo. Isso é lindo. Isso é muito bonito, tem que ser. E aí, pelo amor de Deus, hein, gente? Apareceu o homem que conseguiu descer lá, fumando um cigarro, e as pessoas ficaram mais olhando o cigarro do que o homem descendo. Pra vocês entenderem, existe uma área oficial da Indonésia chamada Basarnas. Basarnas, é uma coisa assim, que é a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia. Olha que nome chique, tem até tudo, né, assim. E eles que estariam à frente, olhando as coisas, mas não foi nada disso. Quem salvou, quem quase salvou, foi principalmente um homem chamado Agan Rinjani, que é o homem que aparece fumando. Esse homem é um montanhista lá na Indonésia, que é um homem que sabe um monte de coisa. Ele e mais 5 ou 6 voluntários, não são bombeiros, não são socorristas, não são nada disso. Eles são voluntários, pessoas que conhecem do riscado. Eles vão já na sexta-feira. Ainda não se tem a data exata que o Agan Rinjani foi ao encontro de Juliana. O que se sabe é que ele não foi antes porque havia acreditado no relato da Indonésia que dizia que Juliana já estaria sendo resgatada. Se ele, Agan, soubesse a verdade antes, com certeza, ele teria ido e podemos imaginar que Agan teria tirado Juliana com vida daquele lugar. E vão lá tentar salvar a Juliana. Tinham vários problemas, a corda, o tamanho da corda não era suficiente, o vento, o barulho que faz aqui. Dá para parar? Coisa chata. Parece que está segurando. Vou manter esse áudio no verdinho, fica mais... É o que temos para o momento. Né? É o que temos para o momento. Mas esses montanhistas são... eles é que vão... São 7 socorristas. São 10 socorristas, são 7 a 10 socorristas voluntários, sendo que esse Agan Rinjani é o homem que conseguiu descer, junto com os outros. Ele que faz a técnica de chegar, ele que está fumando cigarro. Deixa o homem fumar o cigarro dele. Que coisa mais insuportável que estão ao ser humano, e aquela coisa assim, ai, que absurdo ele fumando um cigarro. O cara está botando a vida dele em total risco. Ele não está ganhando um centavo. Ele não é do Estado. Ele não é da cidade. Ele foi até lá por recursos próprios. E a pessoa olha o cigarro que o cara está fumando. Senhor, o mundo está perfeito e o problema é o cigarro. Nem estou defendendo cigarro, não. É que as pessoas ficam olhando coisas para buscar... uma fusquinha tão... Eu fiquei olhando, fiquei falando, gente, as pessoas elas deveriam, antes de escrever, parar para pensar no que elas estão se retratando e se mostrando que são, né? Mas esse homem, ele consegue. O que acontece? A Juliana cai no dia 20, passa o dia 21, passa o dia 22, passa o dia 23. Ali já se imaginava que sem água, sem comida, sem cobertor, com variações térmicas pesadíssimas de frio, com o próprio oxigênio. Eu imagino até que a própria areia ali não deve ser, porque ali é resquício dos gases tóxicos também. Imagino eu, não conheço nada disso, estou só aqui elucubrando. Machucada, sem o óculos. Eu uso lente, eu tenho 4 graus de miopia. Quando eu tiro as minhas lentes, eu olho para o chão, porque eu fico angustiadíssimo. Eu só tiro para dormir. A primeira coisa que eu faço quando acordo, eu apanho. Porque não enxergar longe é você não ter o mundo. Essa moça estava sozinha,
machucada, com certeza, alguma coisa, dilacerada, sem poder conversar, sem saber o que está acontecendo, com fome, com sede, com cansaço. É a solidão da existência, é o vazio, ela ser ela era desse tamanho naquela cratera gigantesca. Ela morreu sem saber que milhões de pessoas estavam torcendo por ela. Mas aquele momento, não adianta a curtida no Instagram, ela precisava da corda. E ela não conseguia ter essa corda. Quando chega dia 24, já se percebe que não ia dar mais. Quando eles conseguem finalmente descer, eles tentavam muitas vezes descer, tinham que subir por conta de ela ter descido mais, por conta do próprio risco da pessoa que estava tentando chegar, por causa de tudo que já falei, da areia, do vento, da chuva, do sereno, do tempo nublado, do turismo acontecendo. Senhores desse país aí, da coisa, eu ia falar Islândia, meu Deus, eu ia falar Islândia, depois eu ia falar Tailândia, estou bravo com a Indonésia, Como vocês mantêm o turismo acontecendo? O turismo, pelo que eu entendi, só foi parado no dia 25. O que ela virou ponto turístico também? Ninguém tem vergonha? Ninguém. Os guias continuam levando e as pessoas continuam indo. Assim, nada mais. A gente realmente virou só um perfil no Instagram. Esqueceu da coletividade. Esquecemos de tudo. Porque continuou-se tendo turismo para aquele local, as pessoas continuavam andando. Com uma moça ali morrendo. Eu não consigo entender. Mas no dia 25, dia 24, eles conseguem descer e constatam a morte da Juliana. Isso é um momento muito triste, inclusive para eles, e é um momento muito bonito desse grupo de voluntários. Não é esse grupo que está fazendo barulho aqui em cima de mim. Eles conseguem descer, então, no dia 24, chegam e ali ficam os 7 voluntários que desceram para resgatar agora o corpo da Juliana. Eles dormem ao lado do corpo dela, com certeza 4 deles e os outros 3 tentando segurar as cordas e tudo mais, para que ela não descesse mais. Olha que seres humanos mais dignos de uma estátua naquele país. Eles dormiram ao lado da Juliana para permitir que ela fosse resgatada. E eles se colocaram em muito risco. Essas pessoas são voluntárias e tem gente olhando o cigarro que o homem está fumando. Vai olhar outra coisa. Aí eles dormem, a Juliana é resgatada. Ela é resgatada às... Eu peguei, até anotei o horário certinho aqui. Ela é resgatada às 2 da manhã, no dia 25 de junho, ou seja, deste dia aqui que eu estou gravando, horário Brasil. E às 9h40 do horário Brasil, o corpo dela chegou no início da trilha. E agora ele está indo para autópsia, para ver a causa-morte e tudo mais, e ver o translado do corpo. No dia 26 de junho de 2025, através do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro disse que vai cuidar do translado de Juliana para o Brasil e ela será sepultada em Niterói. No dia 27 de junho de 2025, os médicos legistas da Indonésia garantiram que Juliana não morreu de hipotermia, mas sim de hemorragia interna por trauma torácico grave. Juliana tinha ainda ferimentos na cabeça, fraturas na coluna vertebral, nas coxas e escoriações pelo corpo. Ainda segundo os médicos da Indonésia, Juliana teria morrido 20 minutos depois da queda, mas como se ela foi gravada por drone se movimentando 3 horas depois do acidente. Ou seja, o governo da Indonésia quer mesmo que acreditemos que Juliana não teria a chance de ter sobrevivido se o resgate tivesse acontecido mais rápido. Dessa história toda, Juliana, eu sempre acho que a gente tem que tirar lições, como eu falei do balão. Cara, você vai fazer um negócio desses, faça numa empresa séria, veja se tem seguro, veja se são pessoas competentes para, se você precisar,
você ter ajuda. Se entenda o seu próprio corpo, veja os seus limites, veja a roupa que tem que ir, converse com pessoas que já foram, se entendam, até mesmo se você quer se colocar, ir nesse ponto ou não, tudo bem, e até um momento falar eu quero voltar, isso está tudo, ninguém precisa ser o super-herói de absolutamente nada. E que agora o governo da Indonésia, no mínimo, peça desculpas, né? Eu acho bem difícil, mas que no mínimo isso aconteça, porque não pode, você não pode... De novo eu digo, quantas pessoas realmente morreram ali? Quantas pessoas estão desaparecidas e podem ter caído naquele vulcão? Porque estavam sozinhas, tem muitos mochileiros solitários. Eu acredito até que a Juliana estivesse, ela fez aquele grupo de turistas estrangeiros ali naquele momento, mas pelo que eu entendi ela estava meio fazendo um mochilão por ela, é um super conhecimento, um autoconhecimento, eu acho isso maravilhoso, eu falo para todo mundo que tem que ser feito, eu fiz também na época certa, de uma outra maneira, numa outra idade, e eu acho que a gente cabe, nesse momento mesmo, acho que no mínimo, o governo da Indonésia precisa de pedir desculpas e talvez algo mais em função da própria família da Juliana, que agora tem que chorar, uma moça muito jovem. Imaginando quando virou o ano de 2024 para 2025, a felicidade que ela estava de estar chegando perto do momento desse mochilão tão esperado. Voltou um sonho, fica a Juliana, fica aqui meu convite novamente para a família da Juliana, para podermos conhecer melhor essa moça que gostava de dançar, que gostava da natureza, que tinha vontade de passear. E ninguém pode ser culpado. Ninguém pode ter culpa nenhuma apenas por ter vontade de passear. Beijo para a família da Juliana, um beijo para a Juliana onde quer que ela esteja. Que pena que conhecemos Juliana dessa maneira. Então, é isso. Nos encontramos daqui a pouco. Até já.